Cumprimento a igreja mais uma vez com a paz do Senhor, amém? Para mim é motivo de alegria, né, estar aqui para adorar o nome do Senhor. E é uma honra muito grande trazer a palavra, né, sempre uma grande responsabilidade, uma grande honra. E o Senhor, Ele tem me dado, né, essa honra. Recentemente eu tenho recebido os mais convites para, além de cantar, pregar. E a gente não pode correr, né? Então, eu glorifico e agradeço ao Senhor, porque eu sei o quanto é importante nós meditarmos na palavra do Senhor. E agradeço, né, as irmãs que me confiaram essa missão. Eu ia falar pastora Sônia. Missionária Sônia. As irmãs da CIB também, né, liderança, que me confiou essa responsabilidade. Eu sou muito grata de coração, porque a palavra de Deus é a arma mais poderosa que existe. E hoje nós vamos, o Senhor, eu estava pedindo ao Senhor, desde que eu recebi o convite, eu estava pedindo ao Senhor uma palavra. E hoje Deus fez algo completamente diferente comigo do que Ele costuma fazer. Deus me deu a palavra hoje. Eu já sabia que eu ia pregar, eu recebi o convite há algum tempo atrás, as irmãs me avisaram com antecedência. E desde então eu estava buscando no Senhor uma palavra. Todos os dias eu leio a Bíblia, né? Tenho colocado esse propósito diante do Senhor. E Deus não me revelou a palavra até chegar o dia de hoje. E durante a tarde, né, durante o meu almoço, foi que Deus me deu a palavra. E dessa vez Ele me deu uma palavra diferente, porque normalmente o Senhor, Ele revela algum texto, e aí você estuda o texto, e ali Deus vai falando com você o que Ele quer dizer naquele texto, né? Assim funciona comigo. E hoje Deus fez completamente diferente. Deus me deu o tema que Ele queria que eu falasse. O Senhor hoje me pediu, né, me confiou a mensagem de falar para as minhas irmãs e irmãos aqui presentes sobre confiança em Deus. Se a tua confiança em Deus, a sua fé, por algum momento fraquejou, porque nós somos seres humanos e às vezes isso acontece, hoje você vai sair daqui confiando no Deus que pode todas as coisas. Amém? Sem mais delongas, abra a palavra do Senhor em 1 Timóteo, capítulo 1 Timóteo 6. São as instruções de Paulo a Timóteo, e nós vamos aprender a respeito de confiar no Senhor. Glória a Deus. 1 Timóteo 6, apenas o versículo 17. Amém? Todos já acharam? Lá no finalzinho da Bíblia, né? 1 Timóteo 6, versículo 17, a minha versão diz assim: ensine aos ricos deste mundo que não se orgulhem nem confiem em seu dinheiro, que é incerto. Sua confiança deve estar em Deus, que provê ricamente tudo de que necessitamos para a nossa satisfação. Glória a Deus. A igreja pode sentar. Glória a Deus. Essa palavra, logo que eu li de tarde, falou muito ao meu coração, porque nós vivemos em uma época em que quanto mais melhor, né? As pessoas não estão contentes, satisfeitas com as próprias vidas. Isso acontece muito também por conta do crescimento das redes sociais. E ali nas redes sociais, a gente todo dia está vendo a vida do outro. Porque antigamente, para a gente olhar para a vida do outro, era mais difícil um pouco, né? Porque a gente olhava para a vida de pessoas semelhantes a nós, às vezes o vizinho, um parente. E hoje em dia, com as redes sociais, a gente olha para vidas completamente diferentes das nossas. E aí a gente vê a vida de pessoas ricas, milionárias, a gente vê a vida de pessoas famosas. E muitas vezes isso é comprovado, né, através de estudos recentes, que isso afeta o nosso contentamento.
Por isso que muitas pessoas hoje em dia, o mal do século se tornou o quê? Atualmente a depressão. Porque dificilmente as pessoas estão satisfeitas com a vida que elas têm, porque demasiadamente olham para a vida do outro. E isso está entrando nas igrejas, isso está entrando na vida dos servos do Senhor. Porque todos nós, a maioria aqui eu creio que tem rede social, que acessa a rede social, e aí às vezes você está vendo a vida do outro e tem a impressão de que a sua vida não está andando como deveria, ou que está parada. E se nós ficarmos verdadeiramente olhando para a vida do outro, a nossa vida ela para. Porque enquanto a gente está assistindo o que o outro está fazendo, a gente não está fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazer. E quando, durante o meu almoço hoje, eu estava meditando nessa palavra, o Senhor ele falou comigo nessa palavra no meu devocional, falando para Timóteo ensinar aos ricos deste mundo, para que não se orgulhem e nem confiem no seu dinheiro, porque o dinheiro ele é incerto. E é verdade. Muitas vezes a gente tem a falsa impressão de que se a gente tivesse mais dinheiro, a gente seria mais satisfeito, mais feliz, a gente viveria melhor, quando isso não é uma verdade. Não que o dinheiro seja ruim, o dinheiro é uma bênção, né? Se usado com sabedoria, mas a nossa confiança não pode estar na nossa condição financeira, a nossa confiança não pode estar nos nossos patrimônios, a nossa confiança não pode estar no nosso casamento, no nosso trabalho, no nosso cônjuge, aleluia. A nossa confiança deve estar inteiramente no Senhor, porque a palavra vai nos ensinar que o nosso Deus, ele não muda, e nele não há nem sombra de variação. O homem, ele muda de ideia. As circunstâncias ao nosso redor mudam. Às vezes a pessoa tem muito dinheiro e por alguma adversidade, circunstância da vida, perde tudo. Enquanto que uns às vezes não têm nada e de repente, de um dia para o outro, conseguem conquistar grandes coisas. Tudo é variável. Tudo pode mudar, exceto aquele que te chamou e que te escolheu. Ele não muda. Aleluia. Por isso a nossa confiança deve estar no Senhor, porque Ele é imutável, Ele é como uma rocha segura, aleluia, que não estremece. E o Senhor, Ele me exortou, porque às vezes a gente pensa, Senhor, se eu tivesse isso, se eu tivesse condição de fazer isso, se eu tivesse aquilo, aleluia, eu estaria mais satisfeita, eu estaria vivendo melhor, aleluia, quando o Senhor, Ele nos basta. E aquilo que nós precisamos, Ele acrescenta. Aleluia, não é aquilo que a gente quer ou aquilo que a gente está vendo o outro ter e conquistar, não. É aquilo que verdadeiramente você precisa. Aleluia, o nosso Deus, Ele é um Pai cuidadoso. E depois que eu virei mãe, eu aprendi e me aproximei ainda mais de Deus. Porque eu vejo no amor que eu tenho pelo meu filho e o cuidado que eu tenho com ele, eu enxergo o amor e o cuidado de Deus sobre as nossas vidas. O meu filho, se deixar por ele quer almoçar e jantar pirulito. Ele fala pupuito. E aí ele fala, mamãe, pupuito, pupuito. Só que eu sei que eu não posso dar para ele pirulito no almoço, pirulito na janta. Ele precisa comer comida. Ele precisa se alimentar para que ele tenha um bom desenvolvimento. Ele precisa se alimentar de coisas saudáveis para que o corpo dele funcione bem. E assim o Senhor é conosco. Às vezes você está querendo muito algo, mas que não é saudável para você. E Deus está dizendo, não, meu filho, eu não vou te dar isso agora. Aleluia, porque você precisa de nutrientes para alcançar aquilo que eu tenho para a tua vida. E o Senhor foi me levando, né, aqui na palavra, quando ele falou muito no meu coração, apenas nesse versículo, falando para Timóteo ensinar aos ricos, porque é uma grande tendência de confiarmos, né, de confiarmos nos recursos. Vários homens de Deus cometeram esse erro segundo a palavra. E a Bíblia, o único Deus, né, que fala ali que fala que não pode, a Bíblia fala que não se pode servir a dois senhores, né, ou a Deus
ou ao dinheiro, ou a mamon, porque nós temos essa tendência de confiar nos recursos que nós temos. E aí o Senhor foi me dando, palavras e me lembrando de todas as vezes que eu precisei de algo de Deus. E tendo ou não dinheiro, tendo ou não recurso, Deus enviou a provisão. Ele enviou exatamente aquilo que eu precisava. E o nosso Deus, Ele é um Deus detalhista. Aleluia. Hoje você vai sair daqui com a sua confiança elevada no Senhor. Aleluia. Não importa a situação que esteja se apresentando diante da tua vida, não importa a circunstância, aleluia, que o mundo tem colocado diante de você, você vai entender que em Deus você pode todas as coisas. Aleluia, glória a Deus. E aqui, essa palavra, em 1 Timóteo 6,17, fala muito que a nossa confiança deve estar em Deus, que provê, preste atenção, provê ricamente. O nosso Deus, Ele não é um Deus de miséria. Ele não dá contadinho, Ele dá em abundância. Quando Ele provê, todo mundo vê que foi Ele que fez. Quando Ele age na minha e na tua vida, não há quem olhe e diga, não foi Deus, porque Ele faz questão de mostrar que Ele é um Deus grande, forte e poderoso. E aleluia, através da minha e da tua vida, o nome dEle é glorificado e exaltado. Então Ele provê ricamente tudo o que necessitamos para a nossa satisfação. E aqui o Senhor, Ele falava ao meu coração que às vezes as pessoas, elas conquistam coisas, e principalmente no mundo, elas conquistam as coisas, mas elas nunca encontram a satisfação. Porque o mundo ensina a querer sempre mais. Se você tem um bom carro, aí passa alguém com uma Ferrari do seu lado, aí você olha e fala, queria ter uma Ferrari. E aí o mundo, isso é estratégia de Satanás, até mesmo na vida do crente, para tomar o teu tempo correndo atrás daquilo que é passageiro. E aí você perde o tempo que você deveria estar buscando aquilo que é eterno. Às vezes a gente está correndo atrás do financeiro, correndo atrás do dinheiro e esquece de valorizar os momentos com a família. Não dá atenção aos filhos, porque trabalha tanto, que quando chega em casa está esgotado e não consegue usufruir daquilo que você trabalhou. Quando a palavra de Deus nos diz que Ele nos dá, aleluia, Ele dá aos seus enquanto nós dormimos e descansamos. Tem se não me engano, é um salmo que eu aprendi em um louvor que fala: inútil vos será bem cedo levantar e penosamente trabalhar, porque aos seus amados Ele dá enquanto dormem. Aquele que confia no Senhor, ele não perde tempo com coisas vãs, e aquilo que ele precisa e necessita, o Senhor envia. Aleluia. E o Senhor, Ele foi me direcionando aqui em outros versículos. Se você puder, abra a sua Bíblia em Mateus 6, 25 ao 34. Mateus 6 é uma das minhas palavras favoritas da Bíblia, É um dos textos que eu mais gosto, assim, porque toda vez que eu leio, Deus me lembra que Ele cuida de mim. Eu costumava ser muito ansiosa, e o Senhor, Ele tem me ensinado dia após dia a confiar no Senhor. E esse Mateus 6, 25 ao 34 diz assim: por isso eu lhes digo que não se preocupem com a vida diária, se terão o suficiente para comer, beber ou vestir. A vida não é mais que comida e o corpo não é mais que roupa? Observem os pássaros, eles não plantam, nem colhem, nem guardam alimento em celeiros, pois seu Pai Celestial os alimenta. Acaso vocês não são muito mais valiosos que os pássaros? Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos uma hora à sua vida? E por que se preocupar com a roupa? Observem como crescem os lírios do campo. Não trabalham, nem fazem roupas, e no entanto, nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como eles.
E se Deus veste com tamanha beleza as flores silvestres, que hoje estão aqui e amanhã são lançadas ao fogo, não será muito mais generoso com vocês, gente de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Essas coisas ocupam, preste atenção nesse versículo, essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos. Mas seu Pai Celestial já sabe o que vocês precisam. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão dadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias inquietações. Bastam para hoje os problemas deste dia. Essa palavra fala sobre a gente não sofrer por antecipação, né, para a gente confiar no Senhor. Senhor, qual a dificuldade do dia de hoje? Qual o leão que eu tenho que matar hoje? É esse aqui? Então eu vou orar, confiar no Senhor e agir conforme o Senhor me direcionar para vencer esse leão. O de amanhã eu não vou me preocupar, porque o Senhor vai me dar a direção para vencer também. Essa palavra fala sobre nós confiarmos. E talvez, aleluia, você já seja uma mulher ou um homem experiente e pense, o que essa jovem tem, aleluia, a dizer a respeito de confiança? O que ela sabe da vida? Aleluia, como ela sabe a respeito de confiar? Ela não sabe o que eu estou passando, ela não sabe o que eu estou vivendo, aleluia. Mas o Senhor, Ele tem me dado experiências para confiar nele. Uma delas eu até contei em uma outra pregação, lá na consagração na sede, que é sobre a profissão do meu esposo. Acho que a maioria dos irmãos sabem qual é a profissão dele, mas eu vou falar, tá, aqui para quem não sabe. Quando eu conheci meu esposo, a gente orou ao Senhor, Deus revelou que ele era o varão, né? Eu orei ao Senhor, eu cresci nos caminhos do Senhor, e eu pedi ao Senhor que eu não queria me envolver com qualquer pessoa até que eu conhecesse o meu marido, aquele que iria caminhar comigo, porque eu não queria ficar me decepcionando, aí namora, termina, aí o coração fica despedaçado, e eu não queria, né? Eu não queria sofrer. Aí eu falei para Deus, falei, Senhor, quando eu for namorar, que seja o meu marido, que seja a pessoa que o Senhor preparou para mim. E não foi fácil, porque a gente na juventude se interessa, né, pelas pessoas. Aí o que eu fazia? Eu orava, me interessei por um rapaz, aí eu ia e orava, Senhor, é esse aí? Aí Deus falava assim, não. Aí eu falava, ok, Senhor. Aí chorava, falava, ai meu Deus. E isso eu fui obedecendo. Porque às vezes a gente pergunta as coisas para Deus, Deus responde e a gente faz o que a gente quer. Não faz sentido, né? Se você perguntar algo para Deus, você tem que fazer o que Ele está mandando fazer. E aí Deus mandava, se afasta desse aí que não é para você, se afasta que não é bênção. E aí eu ia me afastando. Fui me afastando, me afastando, me afastando. Cheguei aos 19 anos sem namorar. 20 anos. Aos 19 anos eu conheci o meu marido. O Senhor me guardou. E também a respeito dessa decisão que eu tomei, com 19 anos conheci o meu esposo. Deus confirmou. Eu já estava até meio desanimada, porque eu orava, Deus falava que não. Quando eu conheci o Gustavo, eu falei, eu não vou nem orar. Deus vai falar que não, então eu não vou nem orar. Aí o Gustavo já estava orando por mim. E aí, quando eu fui orar ao Senhor, Deus sabia do meu coração que eu já estava meio desanimada. Eu falei, Senhor, toda vez que eu oro, Deus diz que não, então não quero nem criar expectativa. Aí eu orei ao Senhor uma vez sobre o Gustavo. Eu falei, Senhor, ele tinha conversado já comigo, e aí ele falou para a gente orar a respeito disso, da gente, né, ter um relacionamento e tal. E aí eu, meio desanimada, falei assim, tá ok, Senhor, o menino falou para eu orar, então eu vou orar, né, para não dizer que eu também não estou orando. Mas eu não estava muito animada para orar não, porque sempre Deus falava que não. Aí eu orei, e pela manhã o Senhor falou ao meu coração, através de um livro que minha mãe tinha lá de oração, e eu abri, Deus me revelou a página para eu abrir, e o tema da página era assim, aceita-o como vindo de mim. Eu falei, ok, Senhor, obrigado, agora vai. E foi, né? Estamos aí quase 10 anos de casados, né? Para a glória do Senhor. E aí, quando eu conheci meu esposo, ele ainda não trabalhava na polícia. Ele ainda não era policial militar.
Ele estava desempregado na época. E aí o Senhor falou: aceita-o como vindo de mim. E nós começamos um relacionamento debaixo da bênção do Senhor. E ele tinha esse desejo de fazer o concurso. E eu fui com meu pai levar ele para fazer a prova, mas eu tinha medo, né? Porque os irmãos sabem como que é a violência aqui no Rio de Janeiro. E aí ele fez a prova, Deus prometeu que ele ia passar, ele passou, né? Conseguiu entrar. E nesse processo seletivo, o medo começou a me atormentar. Eu falei: eu vou terminar, eu não quero ficar viúva. E Deus já tinha confirmado o nosso relacionamento, mas o medo começou a tomar o meu coração. E eu tinha um histórico de ansiedade desde a minha infância, e eu não sabia. Quando eu era criança, eu era tão ansiosa, que no domingo à noite eu chorava, porque eu não queria ir para a escola na segunda-feira de manhã. Esse era o nível de ansiedade que eu tinha. Eu era mestre em sofrer por antecipação. Se tivesse prova na escola, então misericórdia. Acho que eu orava tanto, me aproximava tanto de Deus. Eu tinha essa questão de ser muito ansiosa. E como é que alguém que tem esse histórico de sofrer por antecipação vai se casar com alguém que vai se tornar policial militar no Rio de Janeiro, com o histórico de violência que tem nessa cidade? E isso começou a me atormentar. E eu estou contando isso aqui para os irmãos verem que não importa a idade. Jesus te chama a confiar nele, independente da situação. Aleluia, não importa, porque cada um tem uma experiência, e essa é a minha experiência com Deus. E aí, eu comecei a orar. Falei: Senhor, eu estou com medo. Minha mãe então tinha pavor de policial. A minha mãe, uma vez eu tinha um amigo que morava no mesmo condomínio que a gente, ele era policial. E uma vez eu voltei da academia, a gente acabou que malhou no mesmo horário, e a gente voltou juntos. Aí minha mãe, ela falou: você tá doida? Como é que tu tá andando por aí assim com um policial? Porque pode acontecer isso, Então minha mãe, ela tinha muito medo. E aí quando o Senhor me revela alguém que é para eu casar e construir minha família, policial militar, falei: meu Deus. Aí fiquei com medo, orei, até que o Senhor, ele falou ao meu coração em uma pregação. Eu lembro que eu fui à igreja e eu estava com meu coração arrasado, né? Falei: Senhor, vou ter que terminar, porque eu tô com medo. E aí o Senhor, ele falou na pregação, o pastor estava pregando sobre Davi, quando foi enfrentar o gigante Golias. E enquanto o pastor pregava, o Espírito Santo começou a falar ao meu coração, e a minha mente saiu ali da pregação, e o Senhor começou a falar em particular comigo. O Senhor disse: assim como levantei Davi para derrubar Golias, um jovem franzino, pequeno, que não tinha aparência, e ninguém acreditava que ele iria conseguir, mas eu fui com ele, eu estive com ele. E se eu estou, aleluia, com o seu futuro esposo, se eu estou contigo, nada vai acontecer, nada acontece se não for a permissão do Senhor. E nesse mesmo dia Deus falou comigo assim: por que temes o homem? Porque o meu medo era acontecer alguma coisa com eles, né? Ser alvejado, alguma coisa. E Deus falou assim para mim: quem dá o fôlego para o homem mau? Quem permite que o homem mau se levante pela manhã? É o nosso Deus. Ele dá, né? O sol nasce para todos. Ele dá o fôlego de vida aos bons e aos maus. As escolhas que nós fazemos naquele grande dia, nós vamos prestar conta. E Deus disse assim: se o homem mau intentar algo, né? O homem mau não é nada diante de mim. O homem mau não levanta de manhã se eu não deixar, se eu não der a ele o fôlego de vida. Então, se algum dia acontecer algo, não é porque foi o homem que fez, foi porque eu permiti, porque eu controlo a tua vida. E dali em diante, irmãos, quando Deus fala com a gente, quando Deus fala ao nosso coração, não tem como você ficar preocupado. E eu
Fico despreocupada, meu esposo sai para trabalhar de madrugada, eu não fico orando Salmo 91, não fico, irmãos, eu confio no Senhor, eu oro por Ele, peço que Deus guarde, Ele ora também, né? Nós vivemos uma vida de comunhão com o Senhor, eu durmo tranquilamente, eu não fico preocupada, às vezes Ele me avisa, ó, vai ter operação, vai ter alguma coisa, e aí eu oro ao Senhor, peço ao Senhor que guarde a Ele, os colegas de trabalho. Mas eu, de verdade, irmãos, com toda a minha sinceridade diante do altar do Senhor, eu não fico desesperada. E isso é algo que só Deus pode fazer, porque alguém que tinha um histórico de sofrer por antecipação, criança, e chorar porque no dia seguinte não queria ir para a escola, e hoje descansar no Senhor, só Deus pode fazer isso. E hoje o Senhor me trouxe aqui para te convidar a confiar nele também. Eu não sei qual circunstância você está vivendo. Aleluia, o Senhor me deu aqui alguns tópicos, 5 tópicos, para a gente encerrar essa palavra e você sair daqui confiando completamente no Senhor. O primeiro tópico é: como confiar em quem eu não conheço? O primeiro passo para confiar no Senhor é conhecer o Senhor. Então, se eu te pedir algo de valor seu, para eu guardar, para eu segurar, me empresta seu celular aqui rapidinho para eu fazer uma ligação, você vai me emprestar porque você já me conhece, aqui dos cultos pelo menos, né? Sabe, né, que eu sou daqui da igreja e tal. Mas se um estranho na rua, que você nunca viu, te pedir algo seu de valor, me empresta seu celular aqui para eu fazer uma ligação, você vai emprestar? Claro que não. Por quê? Porque você não conhece. E não dá para confiar em quem não conhece. Assim funciona o nosso relacionamento com Deus. Para confiar no Senhor de verdade, não só da boca para fora, porque muita gente fala que confia no Senhor, mas não confia. Para confiar no Senhor de verdade, primeiro você tem que conhecer a Deus. Depois, e aí como é que eu faço? Para confiar no Senhor, tem que conhecer. Aí como é que eu faço para conhecer Deus? A maioria aqui é cristão há muito tempo. Alguém sabe? Como é que faz para conhecer a Deus? Se um ímpio te perguntar assim, eu quero conhecer esse Deus, como é que eu faço? Não estou falando de aceitar Jesus não, tá, gente? Depois que aceita Jesus, o que a gente faz para conhecer a Deus? Alguém sabe? Entregar a sua vida a Ele. A missionária acertou, buscar o Senhor. E como é que eu busco a Deus? Eu estou sendo bem didática, irmãos. Eu acho que eu tenho dom para ser professora. As pessoas falam isso, né? Porque eu gosto de fazer as pessoas pensarem e verdadeiramente assimilarem aquilo que o Senhor fala no meu coração, que é para compartilhar com a igreja. Então a missionária falou, buscar o Senhor. E como é que eu busco a Deus? Eu estou sendo didática porque o óbvio também precisa ser dito, porque uma vez eu fiz essa pergunta para Deus e Deus me respondeu, e já era para eu saber. Orando e lendo a Bíblia. É assim que eu conheço a Deus. Não tem outra forma. Não tem outra forma de conhecer a Deus de fato e de verdade do que orar e ler a palavra do Senhor. Porque ali o Senhor vai se revelar a você face a face. E ali Ele vai te conduzir a experiências que só Ele pode te dar, que só Ele pode fazer. Uma vez eu fiz essa pergunta para Deus. Eu falei, Senhor, eu vou para a igreja, eu sou cristã desde criança. Eu vou para a igreja e eu louvo, eu faço isso, eu estou nos ministérios trabalhando e tal. O que ainda falta? Porque eu sentia em mim, no meu coração, que Deus ainda não estava satisfeito com o que eu estava fazendo. Que ainda faltava alguma coisa. E eu orei, eu falei, Senhor, o que falta? Aí o Senhor me deu um sonho, Deus fala muito comigo em sonho. Que uma pessoa chegava, e Deus foi bem claro, bem didático comigo. No meu sonho vinha uma pessoa, um profeta do Senhor, se apresentava diante de mim e ele falava assim, Deus mandava eu te dizer que o que falta é você orar e ler a Bíblia. E de verdade eu era uma crente que não lia a Bíblia todo dia. E talvez você seja um cristão que não está lendo a Bíblia todo dia. Eu não estou aqui para te condenar. Eu estou aqui para te convidar a mudar isso. Porque a partir do momento que você passar a meditar na palavra do Senhor e orar todos os dias, não precisa ser muito, 10, 15 minutos, aquilo que você conseguir fazer de melhor para Deus, você vai ver a sua vida mudar. E aí Deus falou isso comigo, comecei a orar e ler a Bíblia, e Deus começou
a me dar experiências novas, a falar comigo, a aumentar a minha fé e a minha confiança no Senhor. Terceiro tópico, o nosso Deus, ele é um pai amoroso, que cuida no detalhe. Então, quando você conhece a Deus, você não dá ouvidos às mentiras que Satanás vai te contar para tentar te afastar do Senhor e dizer que você não vai conseguir, porque você conhece aquele que te chamou. Aleluia! Às vezes eu achava que eu não ia alcançar algo de Deus porque eu não merecia, e verdadeiramente eu não merecia, mas quando eu passei a orar e a ler a palavra do Senhor, o Senhor falou comigo na palavra: é graça, é favor, é merecido. Aleluia, você verdadeiramente não merece, mas eu vou te dar, eu vou fazer. Aleluia, porque eu sou um pai amoroso e misericordioso. Então, quando você mergulha na palavra, Satanás não consegue te distrair com as mentiras que ele conta, porque você conhece a verdade. A Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E aí o Senhor começou a me dar experiências, né? Ele é um Deus vivo, que responde os seus filhos. Esse é o quarto tópico. Então, você vai, como confiar no Senhor, primeiro tópico, né? Como confiar em quem não conhece? Então, tenho que conhecer. Como conhecer? Segundo tópico. Estou resumindo porque eu estou acabando, tá? O tempo está acabando ali, eu estou acabando aqui. Segundo tópico, como conhecer então? Orando e lendo a palavra todos os dias, irmãos. Faça disso um objetivo. Esse ano eu coloquei propósito e todo dia eu estou orando e lendo a Bíblia. Às vezes eu dou uma falhada, mas eu estou colocando isso como objetivo de verdade, sabe? De acordar e buscar o Senhor e fazer no melhor horário que você puder. Alguns conseguem de manhã, outros só à noite. Mas não deixe de buscar, meditar na palavra do Senhor e orar todos os dias. Esse é o segredo da vitória. Amém? Então, orar e ler a Bíblia, você vai conhecer a Deus. E aí você vai entender que Ele é um Pai amoroso, que cuida no detalhe, que Ele é um Deus vivo, que ainda responde os seus filhos. O Deus do mundo, prata, ouro, outros deuses, outros que se intitulam deuses, muitos deles são mortos, não tem como responder, mas o nosso Deus, Ele é vivo, aleluia, Ele é poderoso, e Ele responde, Ele mostra o cuidado e o amor dEle, tirando um tempo dEle para te responder. Olha que coisa maravilhosa. Você tem um Deus que, se você chamar Ele, Ele vem, e Ele não só vem, como Ele fala com você. Olha que honra. Você já parou para entender o quão honroso é um Deus vir ao seu encontro e falar com você? Aleluia, glória a Deus. E aqui eu quero abrir um parênteses para contar uma experiência rápida que eu tive. Há alguns anos atrás, eu ainda era solteira, era jovem, e eu passei na Universidade Federal do Amazonas. Na época eu morava em Manaus, meu pai era militar. E a gente foi transferir, eu sou do Rio, mas a gente passou 2 anos lá em Manaus. E nesse período foi que eu fiz vestibular e tal, eu passei lá na Federal do Amazonas. E lá em Manaus, o clima é muito úmido e muito quente. O calor aqui do Rio de Janeiro é horrível, mas Manaus eu achei pior do que o Rio de Janeiro. Eu achei pior porque lá parece uma estufa, não corre um vento, irmão. Aqui no Rio de Janeiro ainda tem a brisa do mar que refresca. De noite, às vezes, ainda dá uma refrescada. Em Manaus, de madrugada, tu sai na rua e é aquele bafo quente, parece estar dentro de uma estufa. É uma coisa horrível. Eu amei Manaus. Eu amo a cidade, ainda penso em voltar lá um dia para visitar os amigos que fizemos. Mas o clima é horrível. E aí eu ia para a faculdade de ônibus, e na época a minha família estava passando por uma provação financeira, e eu não trabalhava. Como eu fazia faculdade, eu não tinha como trabalhar, né? Ou eu estudava ou eu trabalhava. Meus pais priorizaram os estudos. E aí eu ia para a faculdade. Aí um dia, olha como Deus é um Deus cuidadoso, irmãos, porque às vezes Satanás vai tentar falar para você assim: isso aí é besteira, isso aí, tu vai falar isso para Deus? Você vai dizer para Deus que seu sonho é isso aí? Isso é coisa pouca, isso é besteira, tu não vai falar isso para Deus. Isso é estratégia do inimigo, irmão. Deus, Ele te ama e Ele cuida de você no detalhe.
Aí um dia, voltando da faculdade, eu me olhei no espelho do ônibus. Eu olhei, eu estava com uma cara de arrasada, de cansada, aquele calor, toda suada. Eu falei, meu Deus do céu, misericórdia. Aí no ônibus ainda, eu orei ao Senhor. Falei, Senhor, estou me sentindo tão feia, minha autoestima está tão baixa. Olha, preste atenção que Deus é um Deus cuidadoso e de detalhes. Falei, minha autoestima está tão baixa. Eu queria tanto ter condição de fazer meu cabelo, fazer minha unha, ir um dia no salão de beleza, ficar bonita. Mas eu sei que no momento eu não tenho essa condição, porque meus pais, né, estão passando por uma prova, lá o custo de vida era muito alto e eu não estava trabalhando, então não tinha como. E eu falei para o Senhor, eu queria tanto ter um dia de beleza no salão, só isso, eu orei ao Senhor. E quando foi alguns dias depois, uma irmã foi lá na igreja. E essa irmã, ela era dona de um salão de beleza. Aleluia. Irmãos, até da tua autoestima Deus cuida, irmãos. Aleluia. Deus é um Deus cuidadoso e amoroso. Ela foi lá na igreja, ela começou a frequentar os cultos. E ela tinha um salão de beleza, era um salão pequeno, ela não era uma pessoa que tinha muito dinheiro. Irmãos, essa mulher, olha como Deus cuida da gente, não precisa de dinheiro. A gente leu aqui no versículo base, para os ricos não confiarem no dinheiro, porque o dinheiro varia, uma hora tem, outra hora não tem. Mas a tua necessidade, com dinheiro ou sem dinheiro, Deus supre. Aleluia. Aí, essa irmã chegou para mim e falou assim, minha irmã, eu não sei porque eu estou incomodada. Eu estava orando e Deus me deu você. Eu falei, amém, irmã. Ela falou, estava orando e Deus me deu você. E Deus falou que eu tinha que te ajudar. E aí ela falou que disse para Deus assim, mas como que eu vou ajudar essa menina, Senhor? O Senhor sabe que eu trabalho num salão pequeno, meu salão é pequeno, eu não tenho dinheiro para dar para ela, eu não tenho condição de ajudar ela. Aí Deus falou assim para ela, dá para ela aquilo que você pode. Você vai chamar ela para um dia de beleza no salão. O nosso Deus é um Deus de detalhe. Irmã, eu fui para o salão, eu fiz cabelo, maquiagem eu nem lembro, acho que fiz também. Cabelo, maquiagem, unha, fiz tudo. Aleluia, check-up completo, sem tirar um tostão do bolso, porque Deus viu a minha oração e Ele é o meu Pai, Ele é o teu Pai. Aleluia, e Ele supre a minha e a tua necessidade. Papai foi lá e pagou para mim. E eu fui lá e foi uma bênção, irmãos, aquele dia. E por fim, para fechar, que eu já passei 4 minutos do tempo, eu acabei de testemunhar aqui o que Deus fez na minha vida, para dizer que Ele é um Deus vivo e que responde os seus filhos. E o último tópico que Deus colocou no meu coração sobre confiar no Senhor é esse: descubra, preste atenção, que esse é o mais importante. Descubra o propósito de Deus para a sua vida. Faça o que Ele manda. E o restante é com Ele, o resto Ele faz. Amém? Guarde essa palavra no seu coração. Confia no Senhor. Ah, Senhor, estou precisando de tal coisa. Confia. Ora, é o mínimo. A minha mãe, uma vez, ela estava com vontade de comer camarão. E estava sem dinheiro para comprar o camarão. Aí ela, em pensamento, falou: ai, Senhor, eu queria tanto comer um camarão. Alguém chegou lá na casa dela com um saco de camarão, com 1 quilo para ela comer. Irmãos, o nosso Deus, Ele é um Deus que supre todas as nossas necessidades. Às vezes você está com um sonho no seu coração e você diz: ah, mas eu não tenho condição de fazer. Ah, Senhor, eu estou orando para ter condição de ter uma casa. Não pede condição não, pede a casa, porque Deus é poderoso para te dar. Aleluia. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Mas essa fé, essa confiança que é a base para você alcançar, para você receber, você só encontra se relacionando com Ele, lendo a palavra e orando ao Senhor. Amém? Eu quero fechar com um louvor que Deus colocou no meu coração. Deus fala comigo em sonho. E aí eu acordei hoje com essa música e eu tenho certeza
que é Deus para falar com vocês e falar a respeito de confiança. Esse louvor se chama Uma Coisa Nova, e é a mensagem que eu vim trazer da parte do Senhor para a tua vida nessa noite. Deus vai fazer uma coisa nova na sua vida, aleluia. Ainda que Ele tenha que fazer o impossível, Ele vai fazer, porque Ele é Deus e Ele glorifica o nome dEle através da minha e da tua vida. Através da nossa vida é que Ele mostra para o ímpio, aleluia, que Ele continua sendo Deus, aleluia. Quem souber me ajude. Eu vou pedir o Elisa, eu vou botar ela. Bota aí para mim, por favor, o playback. Vou pedir a igreja para se colocar de pé, para a gente encerrar declarando que Deus vai fazer algo novo na sua vida. Amém? Não deixe de buscar ao Senhor, é a melhor coisa que você pode fazer. Uma coisa nova. Maria Marçal, playback, por favor. Aleluia. Quantos aqui vão sair confiando no Senhor hoje? Quantos aqui vão sair com a sua fé elevada? Eu sou uma, porque a palavra, ela veio primeiro para mim. Algumas vezes eu olho para as circunstâncias e falo: Ih, Senhor, isso aí não vai dar não. Aí Deus fala: confia, eu sou o Deus que faz. Lembra do que eu já fiz na tua vida, porque às vezes a gente esquece. Aleluia. Hoje Deus me trouxe a memória do dia que Ele me deu um dia de beleza no salão. Para me lembrar que Ele é um Deus que faz. Tendo recurso ou não, sendo possível ou não, Ele faz. Amém? Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor com alegria para encerrar? Armadilha preparada para você, é uma guerra espiritual que você não vê. O inimigo rodeando, querendo atacar, mas o Senhor dos exércitos chegou aqui para guerrear. Ele vai exaltar o humilhado, Ele vai abater o exaltado. Ele entra contigo no fogo e caminha no fogo ao teu lado. Ele vai confundir o inimigo, Ele vai te livrar do perigo. Ele vai trovejar contra eles, Ele vai te esconder no abrigo. Ele livra do arco de longe, Ele livra da lança de perto. Ele queima os carros no fogo, Ele é provisão. Seja no vale ou na caverna, nosso Deus está sempre perto. Deus vai fazer uma coisa nova, vai mudar a cena, vai fazer a roda grande passar dentro da pequena, vai fazer surpresa crente aqui na terra. Deus já ganhou essa batalha, o inimigo bateu em retirada. Esse problema até parece grande, mas pra Deus é nada. Pro nosso Deus é nada. Esse gigante aí, pro nosso Deus é nada. Essa doença aí é nada. É nada, é nada. A tempestade aí, pro nosso Deus é nada. O mar vermelho aí, pro nosso Deus é nada. Esse levante aí é nada. Pro nosso Deus é nada. Espírito Santo, é uma guerra espiritual que você não vê. O inimigo rodeando, querendo atacar, mas o Senhor dos exércitos, Ele te trouxe aqui, chegou aqui pra guerrear e pra te dizer que Ele é Deus e Ele faz. Ele vai exaltar o humilhado, Ele vai abater o exaltado. Ele entra contigo no fogo e caminha no fogo ao teu lado. Ele vai confundir o inimigo, Ele vai te livrar do perigo. Ele vai trovejar contra eles, Ele vai te esconder no abrigo. Ele livra do arco de longe, Ele livra da lança de perto. Ele queima os carros no fogo, Ele é provisão.
provisão. Seja no vale ou na caverna, nosso Deus está sempre perto. Diga: Deus vai fazer uma coisa nova, vai mudar a cena, vai fazer a roda grande passar dentro da pequena, vai fazer surpresa crente aqui na terra. Deus já ganhou essa batalha, o inimigo bateu em retirada. Esse problema até parece grande, mas pra Deus é nada. Pro nosso Deus é nada esse gigante aí, pro nosso Deus é nada essa doença aí. Ele é o Deus que cura, Ele é o Deus de provisão, Ele é o Deus de milagre. A tempestade aí, pro nosso Deus é nada. O mar vermelho aí, pro nosso Deus é nada. Esse levante aí é nada, pro nosso Deus é nada. A tempestade aí, pro nosso Deus é nada. Diga: mar vermelho aí, pro nosso. Esse levante aí é nada, é nada. Esse levante aí é nada, pro nosso Deus é nada. Aleluia! Saia daqui hoje confiando no teu Deus, porque Ele pode infinitamente mais. Agradeço a oportunidade.